Meus queridos companheiros, nós pedimos que os bons espíritos, mais uma vez, nos tragam amparo, conforto para a realização desse trabalho em proveito de todos nós. Precisamos nos precatar para minimizar tentações que nos chegam devido às nossas imperfeições espirituais e que aparecem sempre de surpresa. As tentações não mandam aviso, elas surpreendem. Orai e vigiai para não cair em tentação. Foi esse o sábio conselho de Jesus. Então, o Mestre nos deu a fórmula como evitarmos as tentações do mundo, orando e vigiando. Por curioso que pareça, há épocas, há momentos, há ocasiões que nós mesmos também somos os agentes da tentação. Nós sempre nos preocupamos com a tentação que nos chega, mas nós também tentamos. Quando nós, por leviandade, procedemos mal, falamos levianamente e induzimos o nosso próximo ao erro, mesmo que venhamos a nos arrepender amargamente do erro cometido, fomos agentes da tentação. É uma observação que fazemos, porque o conselho de Jesus, pelo que se vê, ele serve nas duas direções. Orai e vigiai para não cairmos em tentação e não sermos tentação para o nosso semelhante com o nosso comportamento, o nosso procedimento, nem sempre muito louvável. Somos humanos, somos espíritos, a caminho da perfeição, mas nós estamos enxergando a perfeição não com binóculo, mas com um telescópio. De tão longe que ainda estamos da perfeição. Mas um dia chegaremos lá com a graça de Deus. Nós temos amigos e temos inimigos encarnados e desencarnados. Há aqueles amigos que nos induzem ao bem e aqueles desafetos que nos induzem ao mal. Se nós perseverarmos na boa conduta, no bem, no amor ao próximo, erraremos menos, acertaremos mais. Nós recomendaríamos, para ilustrar esses comentários sobre as tentações, a leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali há um pensamento de Allan Kardec que realmente é muito oportuno para esse capítulo, para esse tema que estamos estudando hoje, que são as tentações. Então, diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar, em anular as suas más inclinações. Esse pensamento de Allan Kardec realmente é um complemento extraordinário nesse nosso contexto das tentações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, sejamos verdadeiros espíritos para a nossa transformação moral, para a nossa luta sem tréguas contra as nossas imperfeições, as nossas
más inclinações. O homem é tentado por 3 barras. É a barra de ouro, a barra de doce e a barra de saia. São as 3 barras que tentam. A barra de ouro é o símbolo do dinheiro, das posses. Meus amigos, felizmente todos nós aqui estamos muito protegidos nesse capítulo, nesse tipo de tentação que é a barra de ouro. Mas as pessoas que têm facilidades econômicas precisam ter muito cuidado com as tentações, porque parece que o poder econômico nos abre todas as portas. Isso é uma meia-verdade. Nós não podemos comprar consciências com o dinheiro. Nós não podemos comprar facilidades escusas, usando os patrimônios financeiros, sob pena de encaminharmos a nossa alma a situações deploráveis no mundo espiritual e já a partir do mundo terreno. Nós olhamos o mundo com muita preocupação nesse sentido. A barra de doce significa tudo aquilo que a criatura humana lança goela abaixo. A boca parece assim, aquele sorvedouro de 1000 coisas que por vezes nos são nocivas. É alimentação inadequada, alimentação imoderada. Morre-se mais nesse mundo pelo excesso do que pela escassez de alimentos. E por que não falar também das bebidas? Nós temos todos experiências dolorosas quanto ao abuso do álcool, ou em experiência própria, ou em familiares, ou em amigos, que perderam as direções da vida em função do álcool, especialmente das drogas. Meus amigos, as tentações vêm sutilmente, elas vêm assim, num passo miúdo e silencioso, envolvendo a criatura humana na direção lamentável. E precisamos orar e vigiar. Nós sempre batemos aqui na tecla que Jesus é o nosso mestre. Nós somos aprendizes de discípulos. Não podemos encher a boca que somos discípulos do Mestre, apóstolos do Senhor. Nós somos seres muito imperfeitos para nos arrogarmos em apóstolos do Cristo. Mas somos aqueles irmãozinhos pequenos, mas desejosos muito de aprender com Jesus. Para nós espíritas, Jesus não é um ídolo, não é um Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o nosso amigo, que segue à nossa frente, nos dando notáveis exemplos. Então, quando ele nos disse, orai e vigiai para não cairdes em tentação, foi de uma sabedoria a não ter tamanho. Ele se torna muito maior nessa beleza de sabedoria do que se o idolatrarmos e colocarmos no altar para louvores vazios que não servem para nada. Nós ainda, na figura das 3 barras, a barra de saia representa o sexo, que pode ser nobre, construtivo, edificante, 2 almas que se unem para permutar energias genésicas para a continuidade da vida. A natureza tem truques para a perpetuação da espécie. E a beleza feminina é um desses truques da natureza. Torna a mulher aquele incentivo à continuidade da espécie. É uma responsabilidade muito grande, um poder feminino que deve ser conduzido com nobreza,
com grandeza, com responsabilidade. Nós não somos contra o sexo, nós somos a favor do sexo com responsabilidade, porque a sexualidade é obra divina. Deus colocou um toque de sexualidade em todos os seres vivos, mesmo nas espécies primitivíssimas, já nas algas verdes, lá nas eras do Paleolítico, Deus fez surgir a reprodução sexuada entre as algas verdes, inaugurando um novo ciclo planetário. É um estudo muito interessante e todos nós podemos levar a efeito. A mensagem do Evangelho, meus amigos, é justamente essa: trabalharmos, combatermos as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, anulá-las. E à medida que vamos anulando as nossas más inclinações, elas vão se tornando cada vez menos evidentes. E vai chegar um ponto em que seremos espíritos puros, sem agasalhar o mal em nosso coração. Mas esse é um desiderato muito à frente, mas nós chegamos lá. E podemos acelerar essa caminhada a depender do nosso modus operandi, a nossa forma de conduzir a nossa existência, os nossos pensamentos. As inclinações são algo na natureza humana de ordem natural. Mas, porém, as más inclinações, elas são aquelas nossas feras interiores que precisam ser extirpadas, precisam ser combatidas. Nós não podemos agasalhar esses monstrinhos sob pena de causarmos grandes prejuízos à nossa vida. Emmanuel nos traz uma página, um pensamento sempre notável, o extraordinário mentor. Diz ele que nenhum vivente na Terra, vinculado à Terra, está totalmente imune, isento às tendências inferiores. Nós ainda somos, todos nós, espíritos ainda vacilantes, galgando patamares, ainda procurando vencermos a nós mesmos. E esse pensamento de Emmanuel é um consolo. Reconhece o magistral mentor que nenhum de nós ainda está imune às influências inferiores do mundo terreno, mas nos dá coragem a mensagem desse mestre espiritual que devemos arregaçar mangas e travar lutas para que nós possamos ressurgirmos no amanhã mais elevados, mais amadurecidos, em paz com a consciência. Nós diríamos que as tentações nos chegam através de 3 vias, para sermos exatos nos nossos comentários. É a palavra, é ver e ouvir, e são os nossos pensamentos. Esses 3 primeiros, a palavra, ver e ouvir, nós conseguimos, se quisermos, administrar melhor, saltando sobre as nossas próprias dificuldades, conseguirmos administrar o nosso verbo, educando a nossa palavra, passando a ter bons olhos. Se os vossos olhos forem trevas, quais grandes trevas verão? Não sejamos olhos trevosos, vejamos a luz,
Busquemos enxergar o que há de bom nos que nos cercam e em todas as coisas. Primeiro, tentemos enxergar o que é nobre em tudo e em todos. E quando alguém nos convencer de que não há nobreza naquele ideal, então selemos os nossos lábios, porque se não pudermos elogiar, pelo menos não depreciemos o nosso próximo. E ouçamos, como disse Jesus, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, se nós cultuarmos esses valores, nós teremos a ganhar de alma, de espírito. Podemos até perder para o mundo, mas ganhamos para Deus. Já os nossos pensamentos, o controle desta função espiritual, desse sentido espiritual, é muito mais difícil. E nós temos o comentário dos amigos espirituais de que a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, é o caminho mais seguro para nós termos o controle dos nossos pensamentos, como também a oração sincera, contrita, do fundo do coração, é também um recurso que nós temos das leis naturais, que é a obra de Deus, para o nosso aperfeiçoamento íntimo, vida reta, propósitos elevados, nos ajudam a conduzir os nossos pensamentos na direção das obras louváveis, de todos os valores honestos do mundo. Orai e vigiai para não caíres em tentação, disse o Cristo, para que nós pudéssemos ter uma ferramenta ao alcance das nossas mãos na luta incomensurável contra o mal que nos cerca. Falarmos a respeito das muitas formas de tentações que nos cercam, seria cansativo e muito demorado. É inerente à criatura humana as inclinações. Temos muitas inclinações. Inclusive, amigos, inclinações que nós nos surpreendemos ao descobrir que temos. São aquelas inclinações altamente subjetivas, e que, por vezes, aqueles nossos inimigos invisíveis, que viveram conosco num passado próximo ou distante, e que, ao ver o nosso comportamento naquelas épocas, eles sabem, como bons psicólogos, quais são as nossas inclinações para as quais ainda não temos defesa, porque conduzimos lá no passado a nossa vida, os nossos passos em caminhos ínfios, criando dívidas espirituais ainda pendentes e revelando o nosso íntimo, como aquele hábil analista que deita o paciente no divã e vai pensando, descobrindo os segredos da sua mente. Então, esses espíritos sabem em que ponto somos suscetíveis de falir. Por isso que Jesus nos dizia: orai e vigiai, para não cair em tentação. Meus amigos, orar, sim, mas vigiar também, porque nós somos seres ainda a caminho da perfeição, mas não chegamos lá. Ainda agasalhamos más inclinações no nosso coração que sequer conhecemos. Só os especialistas, os sábios da psicologia, conseguem localizar na nossa mente, na nossa
memória espiritual, chamada de subconsciente, os depósitos temerários do nosso passado. Então, meus amigos, que nós temos inclinações, sim, mas se nós pensarmos no bem, perseverarmos no bem, desejarmos o bem nosso, de todos os que nos cercam, nós erraremos menos, nós estaremos mais propícios à vitória espiritual. Para ilustrar os nossos comentários, nós nos lembramos do capítulo 28, itens 20 a 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz uma mensagem específica, muito própria desse tema das tentações. Se nós estudarmos com carinho, com atenção esse texto, nós veremos que importância extraordinária tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Senhor à luz da espiritualidade, à luz dos Espíritos sábios, o entendimento dos sábios espirituais. Então, meus amigos, quando nós estudamos esse capítulo, ele nos desperta para a vigilância que Jesus nos aconselhou. E nunca percamos de vista a realidade de que o mal só terá sucesso sobre as nossas vidas se nós nos esquecermos de vigiar as nossas tendências más, as nossas más inclinações. E aí, por aí, o mal vai penetrar nas nossas vidas. Mas se nós perseverarmos no bem, fazendo todas as coisas úteis, construtivas, boas, salutares, nós criaremos um verdadeiro antídoto contra as tentações. Esse capítulo 28, itens 20 a 23, do Evangelho segundo a doutrina espírita, ele é muito importante e devemos não só meditarmos bastante sobre as suas lições, como também vivenciarmos as suas orientações para que nós não fiquemos somente na teoria, para que nós possamos nos precatarmos, porque nós não sabemos quando vai chegar o perigo. Meus amigos, quando tudo estiver assim, muito tranquilo, você está com todas as suas contas pagas, até com uma sobrazinha que você aplica lá no mercado de capitais, uma especulaçãozinha financeira, quando está com saúde, tudo em paz em casa, é bom ficar prevenido, porque as tempestades da vida, elas não são como as dos céus. A meteorologia nos diz previamente o que vai acontecer nos próximos dias, em termos de clima, de perturbações climáticas. Mas as tempestades do mundo, meus amigos, elas às vezes chegam de pacote. Chega um kit provação, não é uma provação. Chega um pacote, um kit. E aí começa a desandar uma porção de coisas. Isso, meus amigos, nós sempre vemos com olhos de quase revolta essas ocorrências. Não façamos isso. Nós temos um passado a ser debulhado, um passado de erros, de equívocos às vezes graves,
que precisam ser ajustados. Todos nós, como seres muito humanos, queremos viver na Terra como uma instância turística. E nós vimos para quê? Para gozar, para folgar a vida. Eu nunca esqueço, já falei isso e vou repetir. Eu trabalhei para uma grande multinacional que tinha como principal acionista um cavalheiro europeu, um homem que era a quarta fortuna do mundo, e ele era o sócio majoritário desta grande multinacional que prestávamos o nosso serviço à época. E numa reunião em Estocolmo, eu vi esse senhor idoso, cabeça grisalha, já abatido pelos anos. Ele chorou na reunião. Ele havia entregue 10 empresas multinacionais ao seu filho único. E o rapaz fez tantas coisas que as 10 empresas foram para o vermelho. E ele escondeu isso. E não resistindo àquela derrocada empresarial, deu um tiro na cabeça. Agora imaginem, amigos, o que é um pai idoso ter as suas esperanças naquele filho e o rapaz fazer isso. Então, ele era a quarta fortuna do mundo. Na época, só os Estados Unidos possuía os outros 3 grandes latifundiários mundiais. E aquele homem se sentia profundamente infeliz. E tem umas piadinhas que dizem que o dinheiro traz felicidade. Não traz, mas porque não tem o endereço, essas gracinhas que não procedem. O dinheiro é uma ferramenta mágica que precisa ser controlada, precisa ser bem administrada para que nós possamos tirar proveitos, utilidades espirituais dos patrimônios pecuniários. Porque, no devido momento, meus amigos, nós vamos deixar tudo aí. Aqui mesmo, embaixo desse teto, é comum aparecerem espíritos que vêm para ser orientados, falando a minha fábrica, a minha fazenda, a minha casa, o meu isso e o meu aquilo. São irmãos nossos que demandaram a pátria da verdade, mas abraçados com a mentira, com a ignorância espiritual. Alguém já disse que o espírita é um milionário da felicidade. Nós temos ao nosso alcance informações, vivência com os desastres alheios que nos servem de lições inesquecíveis. Então, meus amigos, esses irmãos nossos, espíritos que viveram no mundo para o mundo e se iludiram. Num dado momento, ultrapassaram os umbrais da morte e se viram como espíritos sem saber o que fazer da vida espiritual, porque apostaram todas as suas fichas na vida material, nos valores humanos, nos valores terrenos, conduzidos pelas tentações. E nós batemos nessa tecla nessa noite. Nós, espíritas, graças a Deus, contamos com essas luzes espirituais. Nada mais belo do que a mediunidade, meus amigos. A mediunidade com Jesus. Aquela mediunidade que se presta ao serviço dos que nos cercam, de todos os matizes, de todos os ângulos da vida, para esses que muitas vezes aqui chegam querendo berrar ao mundo os seus anseios, as suas decepções, criticar os valores terrestres tardiamente. Mas nós, espíritas, temos extraordinárias luzes. Aprendemos a admirar Jesus pelos valores intrínsecos do Mestre, não pelas fantasias mundanas, das conveniências dos religiosos profissionais, daqueles que não trabalham, que vivem à custa da religião, vivem à custa da fé alheia. Nós, espíritas,
vivemos a custa do nosso trabalho honesto. E se a vida nos coloca grandes valores em nossas mãos, apliquemos com sabedoria, sejamos bons mordomos no zelo dos valores do mundo que Deus coloca em nossas mãos. Trabalhemos com responsabilidade, com seriedade, ao bem de todos. Que Jesus, meus amigos, nessa noite, nos dê a sua bênção, o seu conforto, para a nossa paz espiritual, e seguindo os seus ensinamentos. Oremos e vigiemos para não cairmos em tentação. Que Ele nos guarde, nos abençoe. Muito obrigado.